Estou caminhando os irmãos da paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, estamos no caso do Senhor, Pai, para louvar a exaltar a Ti, Senhor. E chegamos, Senhor, meu Pai, neste momento, ó Pai, especial no culto, Senhor, que é a palavra do Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, meu Pai, no Teu Filho, Senhor, meu Pai, nas Tuas mãos. O Senhor possa, Senhor, meu Pai, nos permitir dar o entendimento de cada um, Senhor, meu Pai, e falar, Senhor, meu Pai, da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, venha usar, Senhor, meu Pai, poderosamente. Em nome de Jesus, assim nós oramos, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória. Santo Deus de Israel. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Paz, Senhor. Já foi apresentado como Vanderlei, e uma satisfação hoje estar aqui com a igreja para louvar e exaltar o Senhor. Gostaria de convidar a igreja que nós pudéssemos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. E nós vamos ler no capítulo 13, dos versículos de número 12 até o versículo de número 17. Obrigado, Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, os versículos de número 12 até o versículo de número 17. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. E a palavra de Deus nos diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, Amém. para que, como eu fiz, vós façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticais. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. A tua palavra é a verdade, Senhor. Irmãos, hoje vivemos em um mundo de aparências, Deus de paz. onde o status é salientado, onde os primeiros lugares são enfatizados, e aqueles que ocupam cargos de importância são considerados os melhores. Deus. Aqueles que ocupam cargos de relevância são considerados os mais importantes. Então, nós percebemos que há uma disputa pelos primeiros lugares. Há uma disputa pelos cargos de importância. Meu Jesus. Então, nós percebemos que em nossa sociedade, a humildade não tem um lugar de destaque na pirâmide social que enfatiza em primeiro lugar nessa pirâmide o orgulho ou a soberba. Por isso hoje gostaria de estar falando com a amada igreja
Obrigado, Jesus. a respeito da humildade É. na vida do servo e na serva do Senhor, trazendo como o tema o maior exemplo de humildade. Obrigado. Humildade esta que deve tomar o topo das prioridades da vida do servo e da serva do Senhor. Ao contrário da sociedade, uma pirâmide invertida, onde a humildade deve se fazer presente na vida dos filhos de Deus. Mas há uma pergunta: o que podemos observar para nos tornar mais humildes? Olhando para o maior exemplo de humildade. Obrigado, Senhor. Então vamos adentrar no texto que nós lemos. Evangelho de João, capítulo 13, nós lemos do 12 até o 17. E o versículo que nós lemos começa a nos dizer que depois de lhe ter lavado os pés, Jesus tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Então vamos trazer em primeiro lugar que o servo, o Senhor, ele se fez servo. Ele se fez servo por amor. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou a veste e voltou à mesa e perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? É interessante o texto nos dizer que depois que ele lavou os pés, pensa, sendo mestre Senhor, sendo Deus, o próprio Deus encarnado, Deus, Jesus. lava os pés por amor. Aleluia. Pés, quem sabe, vacilantes. Talvez alguém entrou ou esteve vacilante nos últimos dias, sem saber para onde andar, sem saber para onde ir. Esses homens também tinham incertezas, e o Senhor vem com amor lavar os pés desses homens que vacilavam, que tinham dúvidas, incertezas. Verdade, Deus. Pés, quem sabe, calejados pelos trabalhos diários, pelas fadigas. Um povo nessa época oprimido pelo Império Romano, que cobrava altos impostos. Um povo oprimido pelos trabalhos, excesso de impostos. Um povo sem liberdade. Pés, quem sabe, cheio de poeiras, pelas estradas da vida, pela caminhada. Como está a minha caminhada? Como está a sua caminhada? Tem sido difícil? Tem sido difícil caminhar por essas estradas? Aí o Senhor vem lavar os pés daqueles que têm passos de dificuldades no caminho. Pés, quem sabe, que tropeçam, mas o Senhor, Ele é o próprio caminho. O caminho para direcionar o povo na direção correta. Você precisa hoje de direção? Quais os caminhos que nós temos que andar? O Senhor, com essa humildade, vem lavar os pés dos discípulos. E o versículo continua dizendo que ele tomou as vestes e, voltando à mesa. Por que tomou as vestes? Porque no capítulo 13, nesse versículo de número 4, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, porque Ele quer nos ensinar que nós também precisamos retirar as nossas vestes de arrogância, retirar as nossas vestes de autossuficiência, retirar as nossas vestes de autodependência, para depender exclusivamente do Senhor. Foi isso que Ele fez. Tira as vestes e coloca uma roupa de servo, uma toalha envolta sobre o seu corpo, para mostrar que nós também precisamos tirar nosso orgulho, a nossa arrogância, para servir o Senhor, para servir o Senhor em
como José, que recebeu uma veste talhar do pai e teve que se desfazer dessa veste, se tornou um escravo, mas foi exaltado pelo Senhor. E é Deus que nos exalta, é Deus que faz a obra em nossa vida. Mas o Senhor então volta à mesa. O que representa essa mesa? Depois de ter lavado os pés, ele volta à mesa. Volta para o lugar de estar. É isso que é a mesa representa. Muitas vezes nós buscamos muitas coisas na nossa vida. Nós buscamos muitos lugares de estar. Nós buscamos muitas conquistas. Tudo isso é importantíssimo para nós. Mas nós precisamos, então, em primeiro lugar, tirar as nossas vestes de orgulho e confiar exclusivamente no Senhor. No Senhor que exalta, no Senhor que transforma. Como fez muita transformação na vida de muitas pessoas que estão aqui. E se alguém ainda não está transformado totalmente, eis a oportunidade. Eis a palavra do Senhor que fala em nossos corações para transformar a nossa vida, para colocar no lugar de destaque aquele que Ele vai moldar, que vai ensinar, através da palavra de Deus, que transforma nossas vidas. Mas é interessante que o Senhor Jesus faz uma pergunta aos seus apóstolos. Vocês compreenderam tudo isso? Vocês compreenderam o que eu estou fazendo? É muito difícil para as pessoas compreender como Deus tão grande veio nascer em homem de Deus. Como Deus tão grande veio se fazer servo. Como é difícil compreender isso hoje. Por isso o coração precisa estar aberto e atento para a palavra de Deus e quer fazer morar em nossas vidas hoje. Amém, Jesus. Quer fazer morada em nosso coração. Vocês compreenderam o que eu fiz? Eu venho lavar os pés de vocês. Eu vim lavar os pés na direção, dar sentido à sua vida. Você encontrou o sentido verdadeiro, real. O Senhor vem e lava os pés, nos acolhe, coloca esses homens, coloca essas mulheres no lugar de destaque, no lugar de salvação, no lugar de transformação das almas para a vida do mundo. É isso a obra que o Senhor quer fazer no nosso meio. E ele continua dizendo: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Aleluia. A palavra mestre aqui podia ser traduzida também como professor. A palavra Senhor podia ser traduzida também sobre aquele que governa todas as coisas e tem autoridade. Sabendo Jesus que o Pai havia dado autoridade a ele sobre todas as coisas, ele se faz um gesto de humildade. A autoridade é do Senhor. Ele tem toda a autoridade e é aquele que vem nos resgatar, que vem transformar nossas vidas, que vem mudar a nossa existência terrena. Mudar a direção do nosso caminhar, apontar o caminho que devemos andar. Por que insistir em andar por esse caminho? Quanto tempo tem seguido essa direção? Muitos, e não querem ouvir a voz do Senhor que chama todo dia: venha, eu sou o mestre Senhor, vós me chamais assim. E dizei bem, porque eu sou. Aleluia, Deus. Mas sem mim nada vocês poderão fazer. Por que insistir em viver longe do Senhor aqueles que estão vivendo?
mas aqueles que estão vivendo perto do Senhor. Continuemos a seguir esse caminho, firmados na direção do Senhor, essa direção que nos aponta o caminho da eternidade, Aleluia. essa direção que nos aponta o caminho da morada eterna. Glória a Deus. Aleluia. Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, pois eu sou. Obrigado, Jesus. Mas, de uma certa feita, os discípulos também queriam competir entre eles. Muitas vezes há uma competição entre o povo de Deus. E o Senhor disse, em Mateus, no capítulo 20, no versículo 25, Jesus chamou os discípulos e disse: sabeis que os governadores que dominam entre os povos exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não vai ser assim. E aquele que for maior entre vocês será aquele que vai servir a todos. Aleluia. Obrigado, Deus. Mas a nossa pergunta continua: o que mais podemos observar para nos tornar mais humildes, olhando para Jesus? E nós descobrimos então que é o maior exemplo de humildade, porque Deus vem lavar os pés dos seus servos. Aleluia. O que podemos então observar para nos tornar mais humildes, olhando para Jesus? E no versículo 14 vai continuar a palavra de Deus nos dizendo: se eu, sendo o vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés um dos outros. O que isso significa? Se eu, sendo o mestre e Senhor, vos lavei os pés, nesse contexto, lavar os pés significa se fazer escravo. Por isso, nesse segundo ponto, nós podemos dizer que o Senhor e Mestre, Ele se fez escravo, para ser um exemplo para nós. Nesse contexto, lavar os pés significa ser escravo, porque nessa época, quando os judeus convidavam alguém para ir visitar nas suas casas, jantar, ceiar nas suas casas, a ceia para o judeu, a alimentação para o judeu, é algo importante, algo sagrado. E quando vinha um convidado importante, ele chegava, oferecia-se a ele água para os pés. E o Senhor, então, é Ele que lava os pés. As Escrituras podem nos retratar muito bem a respeito disso em Lucas, no capítulo 7, no versículo 44, onde Jesus disse assim: Simão, você está vendo essa mulher aqui? Quando eu entrei na sua casa, Simão, você não ofereceu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde quando cheguei, ela não cessa de regar os meus pés com as lágrimas. Verdade, Deus. Com gesto de amor. Aleluia. É nesse contexto que o Senhor se faz servo. E se o Senhor se fez servo, Ele disse para mim, Ele disse para os apóstolos, Ele disse para os discípulos, Ele disse para a igreja hoje, Ele diz para os servos deles hoje: vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Aleluia. Deus tremendo. Há pessoas passando dificuldades do nosso lado. Há pessoas que estão sofrendo, precisando de ajuda. Mas vós deveis lavar os pés uns dos outros. O que tem acontecido nesse mundo tão corrido, onde as semanas passam, os dias vão passando, as semanas, os meses,
e o ano já termina. Verdade. E muitas vezes, cheio de afazeres, não conseguimos olhar para o lado e notar alguém com o pé sujo, ou melhor, alguém precisando de ajuda, alguém precisando ser servido. Ouvi um testemunho de uma célula de uma irmã que deu um testemunho e disse: as pessoas foram insensíveis ao meu sofrimento. Nós conhecemos aquela passagem de um homem que foi assaltado e ficou caído, quase morto, pelo chão. E passou, e foi para o outro lado da rua, um sacerdote. Passou um levita e também se desviou daquele que estava sofrendo. Oh, Deus. Quem vai ajudar aqueles que estão passando dificuldade? É verdade, Senhor. Talvez hoje eu lembrei aqui, ou nós entramos aqui para sermos cuidados. E realmente nós precisamos ser cuidados mesmo. Mas em primeiro lugar, com o gesto que o Senhor nos ensina hoje, Obrigado. o nosso primeiro intuito como verdadeiros servos e servas de Deus hoje é entrar aqui para cuidar dos outros. Amém, Jesus. Porque se cada um entra no intuito de cuidar do outro, você também será cuidado. Amém, Jesus. Você também terá os seus pés lavados. Obrigado, Jesus. E é isso que o Senhor vem nos ensinar Amém, Jesus. nesse ponto. Aleluia. Glória. Dizendo: se eu, sendo vosso mestre, o vosso Senhor, vos mostrei dessa forma, agi dessa forma para contigo, vós também deveis fazer isso um com os outros. Mas ele continua dizendo: em verdade vos digo, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, eu fiz isso, agora eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo para ser observado, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Obrigado, Jesus. O Senhor se fez servo, Deus se encarnou, o Verbo de Deus encarnado, se fez humilde, se fez pequeno. Daqui a pouco as celebrações do Natal estão aí, onde o próprio Deus se encarna e vem habitar no meio de nós. E é muito difícil para muitas pessoas seculares entender a maravilha de um Deus que se preocupa com um ser humano que está morto nos pecados, mas vem salvar, mas vem transformar, ser um exemplo para nossas vidas. E a pergunta é: qual é o exemplo que os servos e servas de Deus estão seguindo hoje? A mídia está aí, a televisão, os meios de comunicação estão a todo dia nos bombardear com muitas informações. Portanto, eu vos dei um exemplo, Aleluia. para que, como eu fiz, vós façais também. E qual é o exemplo que a igreja está seguindo? Qual é o exemplo que as pessoas estão seguindo hoje? Será, pastor, os artistas de televisão? Será os penteados do jogador de futebol? Será as atrizes, atores famosos? Mas isso não está escrito aqui. Está escrito: porque eu vos dei o exemplo, Aleluia. para que, como eu fiz, o Senhor disse, Graças a Deus. vós façais também. Glória a Deus. Talvez muitos estão buscando felicidade, dizendo: eu não preciso de ir na igreja porque Aleluia. eu quero
ser feliz pelas coisas que o mundo oferece. Mas aqui está o exemplo de felicidade. Aqui está o exemplo de serviço. O exemplo de humildade. O exemplo de transforma a vida. Então, que possamos anunciar esse Evangelho. Para que possamos anunciar essa mensagem. Para aqueles que ainda não encontraram o verdadeiro exemplo a seguir. Porque se não seguirmos o Senhor, nada podemos fazer. Iremos insistir nos mesmos erros, nas mesmas falhas. O Senhor vem para transformar nossa vida. Deixemos então ser guiados pelo Senhor, que é o nosso exemplo de vida, nosso exemplo de transformação. E Ele quer perguntar para mim hoje, quer perguntar para você: qual é maior? Os que estão na mesa ou aquele que está servindo? Todavia o Senhor esteve no nosso meio. Ele caminhou nessa terra, sujou os seus pés, como os discípulos apóstolos também estavam com os seus pés. Mas foi Ele mesmo que lavou os pés. Como o irmão mesmo disse, nós não havíamos combinado. Mas o Espírito Santo do Senhor veio lavar os pés que precisam ser lavados todos os dias para nos santificar. A santificação que o servo do Senhor precisa todo dia. Anunciar essa mensagem para aqueles que precisam ser transformados. Mas a nossa pergunta continua: o que mais podemos observar para nos tornar mais humildes, olhando para Jesus, o maior exemplo de humildade? Em terceiro lugar, o que podemos observar é que o servo não é maior do que o seu Senhor. Vejamos o versículo 16. O Senhor diz assim: em verdade vos digo. Essa palavra em verdade pode significar amém, amém. João usa muitas vezes essa expressão de Jesus em verdade. Porque Jesus faz uma introdução quando Ele quer dizer algo de relevância. Então esse em verdade poderia ser traduzido: eu solenemente, Jesus está dizendo, de forma solene, vos declaro que o servo não é maior do que o seu Senhor. Dando exemplo para nós, para que sejamos obedientes aos nossos líderes. Então não queria ser maior que o seu pastor, não queria ser maior que os seus líderes, porque Jesus, o próprio Deus, não quis fazer menção de ser igual a Deus, mas se esvaziou, porque o servo não é maior do que o seu Senhor, e Ele se fez servo. Você está passando por um momento de dificuldade? Maravilhoso és tu, Senhor. Você já passou por um momento de perseguição? Se você é servo do Senhor, você passará por um momento de dificuldade, de perseguição, porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Mas quando você passa por esse momento de dificuldade com o seu Senhor, quando você passa por um momento de dificuldades com o seu Salvador, junto com você, junto com a sua família, então você tem força para isso. Mas se você está passando por um momento de dificuldades hoje, mas longe do Senhor, você não terá força para prosseguir. E além de tudo, você não terá salvação. Porque Ele veio para salvar. As dificuldades acontecem nesse mundo caído, mas quando caminhamos com o Senhor, nós temos um destino, nós temos uma morada, uma pátria eterna, uma pátria
celestial. Mas aqueles que estão longe do Senhor, talvez pensem que tem muitos dias, talvez pensem que tem muito tempo, mas talvez o último momento seria hoje, talvez a última oportunidade de ouvir essa palavra é hoje. Então, se você está aqui e ainda não entregou os seus caminhos para o Senhor, entregue hoje, nessa oportunidade que você tem. Mas se você, por outro lado, já entregou, Ele quer te dizer que o servo não é maior do que o seu Senhor. E você é servo. Ele passou por sofrimento e dificuldades. Ele foi humilhado. Talvez você foi humilhado essa semana. Talvez você foi humilhado por esses dias. Mas ele também sabia que ele ia ser traído e lavou os pés do traidor. Ele sabia que alguém ia negar. Ele lavou os pés daquilo que ia negar. Isso é um ensinamento para mim. Isso é um ensinamento para a igreja. Não queira pagar o mal com o mal. Porque que recompensa tereis? Os pagãos, aqueles que não acreditam, aqueles que estão lá fora, também não pensam assim? É verdade, Deus. Mas sede com o nosso Pai Celestial, que faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Oh, Deus. O servo não é maior do que o seu. Aleluia. Mas o enviado, ele continua dizendo, não é maior do que aquele que o enviou. Essa palavra enviado pode ser traduzida também como apóstolo, mensageiro, aquele que tem autoridade de levar a palavra, aquele que tem autoridade de levar a mensagem. E o servo do Senhor, ele tem autoridade que é dada pelo Senhor de levar a mensagem do Evangelho. Aleluia. Mas não veio aparecer a mensagem de Deus. Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. E Ele é digno de toda exaltação. O enviado não é maior do que aquele que o enviou. A igreja recebe a autoridade do Senhor, a autoridade para ir evangelizar, curar e levar o Evangelho que transforma, o Evangelho que modifica. Aleluia. Amém, Jesus. O Senhor quer transformar a nossa vida cada dia. Amém, Jesus. Ele sabe o que você está vivendo. Amém, Jesus. Talvez nós, como enviados, nos sentimos sós nas caminhadas, algumas vezes. Mas o Senhor está conosco a direcionar nossos passos e transformar as nossas vidas. É assim que o Senhor é. É assim que o Senhor transforma. Eu creio, Senhor. Por Eu isso, creio, Senhor. Aleluia. nós precisamos hoje relembrar o que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 5. Ele vai dizer para a igreja: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação os ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo
a forma de ser. E sendo reconhecido como figura humana, Verdade, Deus. assim mesmo se humilhou, Glória. sendo obediente até a morte, Glória a Deus. e morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou e colocou acima de todo nome, para que toda boca declare que o Senhor é digno de todo louvor, para que todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu queria concluir a palavra dessa noite pedindo à igreja que olhasse para o versículo 17 desse capítulo 13, para a gente concluir essa mensagem. Versículo 17 do capítulo 13 de João. Ora, a minha versão diz assim: se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados vocês serão se as praticarem. Graças a Deus. Ora, se vocês sabem dessas coisas, mas sabem o que? Que o Senhor se fez servo por amor, fez servo porque te ama, fez servo porque nos ama. O Senhor se fez servo para ser exemplo, para que possamos seguir esse exemplo em nossa caminhada. E o Senhor vem nos ensinar que nós, ao sermos enviados, não seremos maior que o nosso Senhor. Vocês sabem dessas coisas. Bem-aventurados sois. E a palavra bem-aventurado pode ser traduzida de feliz. Vocês serão felizes. Mas tem uma condição. Tem uma condição. Se vocês praticarem a palavra. Como o Tiago nos ensinou, não seja apenas ouvinte da palavra de Deus. Não queira vir aqui no culto simplesmente para cumprir um preceito, mas seja praticante da palavra de Deus diariamente e venha auxiliar o pastor na transformação do reino, no evangelismo, ao dizer para aqueles que estão perdidos, sem direção, que há uma esperança. Há uma esperança, como nós vimos os testemunhos, já ouvimos muitos testemunhos da igreja. Uma esperança que transforma nossas vidas. Vocês serão bem-aventurados se vocês praticarem todas essas coisas. A palavra de Deus está disponível a nós. Há alguns países que não têm a oportunidade de estar lendo essa palavra. A palavra de Deus, as escrituras que nós temos. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Quer encontrar sentido na vida? Quer encontrar direção para o caminho que está perdido? Quer encontrar felicidade e esperança aonde não tem esperança? Quer ver o deserto florescer em meio à terra rachada, ressequida, sem água? Sede praticante desses ensinamentos e não somente ouvintes. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, amém, aleluia. Aleluia. Que palavra, a palavra de Deus é linda. É gostoso ouvir falar de Jesus. Esse Jesus que está vivo, Jesus que reina,
em nosso meio. Dentro do que foi ministrado aqui, eu quero perguntar se tem alguém para Jesus, para ir para Jesus hoje, receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Tem alguém para Jesus hoje? Reconciliação, receber, fazer aliança com Ele. Ele é o Deus de aliança. Amém? Tem alguém para Jesus nessa noite? Se não tem, nós vamos estar ouvindo a irmã Marta juntamente com a Luísa louvando. Após esse louvor, o pastor Fabiano vai estar fazendo as considerações aos varões, pelo tempo já trabalhando aí conosco, Ele é o nosso líder e ele tem a oportunidade de fazer as considerações de 2023 até aqui, Assumiu aí a liderança juntamente com o auxiliar Daniel, e eu estarei passando para ele estar falando alguma coisa a respeito, e também do que Deus ainda vai fazer através das mãos desse servo. Nós estamos aqui para obedecer dentro da palavra, e sei que vai ser gostoso trabalhar junto com este homem e com vocês, porque é plano de Deus trabalharmos junto nesta obra. Amém? Prontinho aí o louvor? Vamos para nós fechar com chave de ouro. A palavra já foi ministrada, agora é só dar aí o fechamento do louvor, pois o louvor liberta. E tudo que está sendo pregado aqui, o que vai subir é o louvor. A palavra cessa.